te adoramos, o véu se rasga. Tua presença é tudo que eu preciso, mas de ti, Senhor, vem nos renovar. Tua glória brilha, posso contemplar. Oh, santo, santo és, oh, Rei da glória. O céu está aberto, posso te tocar. Tua santidade faz o tempo parar. Glória e poder enchem todo este altar. Vem, Senhor, vem nos transformar. O céu está aberto, posso te tocar. Tua santidade faz o tempo parar. Glória e poder enchem todo este altar. Vem, Senhor, vem nos transformar. O céu está aberto, posso te tocar. Tua santidade faz o tempo parar. Glória e poder enchem todo este altar. Vem, Senhor, vem nos transformar. Boa noite, queridos! Mais uma vez nós juntinhos aqui, hein? Caindo no buraquinho junto. Mais uma vez a gente juntinho aqui. Glória a Deus pela nossa união, pela nossa igreja evangélica Subimos com Jesus. Desde 1966 divulgando a salvação. E o Ministério Subimos com Jesus está com 59 anos. E glória a Deus por essa data incrível. E também aqui eu estou dando continuidade ao Ministério da Cacau, né? Clau e Kel. E estamos juntos. Estou vendo que chegou aí o pastor Mário, glória a Deus por sua vida, a Antônia Alencar, o João Batista, o Bruninho Santana, a Sandrinha, o Augusto. E tá chegando o pessoal bonito aí, chegando para estar juntinho aqui, para honra e glória do nome de Jesus, aleluia. E aí, pessoal, preparados, se preparando para o dia 29 de novembro, onde nós teremos um culto abençoadíssimo. Tenho certeza que vai ser outro marco de bênção, outro marco de vitória. E o meu coração já começou a se agitar de novo para deixar tudo preparado, para fazer as coisas acontecerem, para a gente poder alimentar o povo de Deus do bom e do melhor da palavra do Senhor. E é maravilhoso já estar vivendo essa sensação de ter o culto no dia 29. E as guerras espirituais estão já acontecendo, né, gente, no mundo físico. Porque o inimigo, ele quer ver a igreja fechada. Ele não quer ver pessoas chegando até Jesus dentro dos templos. Porque ele sabe, né, o adversário sabe que por mais que as pessoas falem assim, ah, mas Deus habita em todos os lugares, aquele lugar foi comprado em nome, né, da igreja, devolvido para Deus aquele lugar, aquele pedacinho de terra foi devolvido para Deus, para ser cultuado ali naquele pedaço de terra, o Deus vivo, o Deus do universo, o Deus todo-poderoso. Ah, mas Deus não está em todos os lugares? Tá, mas quantos lugares hoje foram comprados, existem, para colocar uma idolatria, para colocar uns tambores para os espíritos imundos, para os espíritos demoníacos, invocando mortos, né? Quantos lugares há que está tendo cultos aos demônios, porque quando se tem aqueles shows
onde se tem tanta prostituição, drogas, músicas de sexo, música de violência. Ali é culto, gente, é um culto aos demônios. Então aqueles territórios estão sendo ocupados não para adorar a Deus, não para ter libertação. E aquele pedacinho de terra da Subimos com Jesus, que é de Jesus, nós nos encontramos ali para que o nome de Jesus seja invocado, para que o nome de Deus seja glorificado. Os demônios ficam longe de nós e o nome de Jesus é cultuado. O nome de Jesus é glorificado e ali tem curas, ali tem milagres. E queridos, não há nada pior do que estar com a alma doente, né? Não tem nada pior do que estar necessitado da alma. E é tão fácil a nossa alma ficar de novo ali medrosa, preguiçosa, complexada, né? É muito fácil, gente, voltar a esse estágio. Às vezes um complexo, né? Eu estava falando com os amados perto, basta às vezes uma pessoa, uma criança falar alguma coisa, aciona aquela dor antiga sua, aquela inferioridade. E é tão rápido isso. Como a gente precisa estar num ambiente onde há pessoas que invocam ao Deus vivo, há pessoas que proclamam as verdades do Senhor. E nós estamos aí insistindo de trazer de volta à existência a nossa igreja que foi derrubada lá fisicamente, reedificada, e tá uma luta, gente, tá uma luta lá pra gente estar voltando a ter cultos. E no mundo espiritual essa guerra, porque nós estamos declarando que é do Senhor Jesus. E vamos continuar declarando, não é verdade? Ah, não precisamos estar lá. Realmente, todo e qualquer lugar onde eu estou, Jesus é proclamado, é invocado. Porém, lá nós estaremos em comum acordo, proclamando as maravilhas do Senhor. E queridos, nós vivemos uma liberdade. Nós da Subimos com Jesus, a gente não tem noção quanto, por mais que as igrejas sejam incríveis e são de Deus, o quanto um exige do outro, tá? Pelas igrejas, as denominações, vamos falar melhor, há uma exigência para a membresia. Condutas, horários, cursos dentro da igreja, programações, atitudes. Aqui, gente, nós vivemos uma liberdade. E eu estava lembrando nas Sagradas Escrituras que isso ocorreu no povo de Israel, que eles olhavam e via que todos os povos ao redor deles tinha reis. E eles começaram a pedir para Deus que eles queriam também ter reis. Olha só que interessante. E eles começaram a exigir, porque eles tinham até então juízes que julgavam a terra de Israel. E procurando um lugarzinho iluminado, sem carrinho. E eles pediram para o povo, para Deus, que eles também queriam ser como os outros povos. E o Senhor não estava na hora deles terem reis, porque eles tinham juízes, tudo que eles plantavam, eles ofereciam a Deus, mas não pagavam impostos. Pagava sempre dízimo, mas impostos não, né? O povo de Deus era livre, só tinha a obrigação, que não era nenhuma obrigação, era um prazer, de estar diante do Senhor. Só isso, que o Senhor os sustentava, o Senhor os fortalecia, os ajudava. Aí eles quiseram um rei. Querendo o rei, tinha que pagar o quê? A mordomia do rei, né? Porque quando se tem um rei, não parece mais no Brasil. O Brasil, a gente tem uma realeza, né? Que come, bebe, né? Do dinheiro do povo e ninguém percebe, né? Mas tem. Ah, tem, né? E a gente paga altos impostos para que a realeza aqui do Brasil possa ser sustentada, né? E as pessoas não percebem que aqui tem. Ai, que luz boa! E eu tive que tirar. Vou pôr de novo na luz aí. Tinha que pagar para ter soldados. A luxúria, né, gente? A luxúria de ter
um governo como os outros tinham. E passaram a viver debaixo do quê? De outras leis, além das leis espirituais, eles passaram a viver debaixo da lei de homens. E quando eu olho assim para a nossa igreja, querendo ser parecida com a igreja dos outros, a gente está trazendo para a gente a mesma coisa, a realidade que o povo de Israel trouxe para eles. Querer pagar o que não precisa, o julgo que não precisa. Nós já vivemos uma realidade, gente, de graça. Não precisamos desse tipo de lei. E eu estava pensando, a gente tem que saber aproveitar o ter essa liberdade em Deus, sabe? Não é para o pecado, para viver em comunhão. Nós vivemos em comunhão sem agressão aos outros, sem exigir um dos outros. Às vezes, quando um dos nossos perde a cabeça, começa a gritar, a falar, mas logo eu murcho a graça da pessoa, né? Em Deus, no Espírito Santo. Para que a gente quer julgo quando Deus está dando uma igreja que nos dá liberdade, gente? A gente precisa ficar dando conta para os outros que está fazendo, só para Deus, né? No máximo, vocês vêm e falam comigo. E por que a gente está querendo trazer um julgo sobre a gente? Porque a gente quer ser parecido com os outros. Quando Deus já nos deu uma carta de liberdade, quando Deus já nos fez livres pela graça dele, por que a gente quer se parecer com os outros? Ah, pastora, mas a igreja tal é maravilhosa, é linda, tem isso, tem aquilo. Mas você sabe quanta exigência há por detrás para ter tudo aquilo? Você sabe quanto tem de leis sobre eles? Você sabe quanto tem? Eu não estou nem falando de igreja de usos e costumes, estou falando de igrejas que talvez você até admira e não tem noção. Com quantos obreiros desviados você já conversou? Você acha que é porque eles são desviados? Ah, por causa do pecado? Não, muitos é porque não aguentam essa exigência. E por que nós estamos querendo isso para a nossa vida? Por que nós estamos querendo ser parecido com os outros quando o Senhor nos deu uma graça de servir com leveza, de poder estar em comunhão com leveza? A gente adora com leveza, sem a atitude, nossa, vamos apagando a luz aqui, sem atitude de maldade, sabe? Lei, gente, se todo mundo soubesse parar numa faixa de segurança, nós não precisaríamos ter semáforos, entende agora? Se todo mundo soubesse andar corretamente, não precisa de tantas leis. E nós temos andado em coerência, em facilidade, em liberdade. Para que querer pôr julgo de novo? Eu não admiro a igreja de ninguém, gente. Eu admiro o que Deus faz na nossa. Sabe, eu não preciso me espelhar na igreja dos outros, porque o que Deus faz por nós é maravilhoso. Nós temos que ser espelho de liberdade, espelho de confiança, espelho de amor, sabe? Espelho de dedicação. Nós temos tudo isso para oferecer na liberdade em Cristo. Para que a gente quer ser o outro? Se o Senhor já nos deu o melhor, gente. Por que viver para pedir esmola espiritual quando Deus nos dá em abundância? Nós subimos com Jesus, tem um rio de água viva que transborda, que impera sobre nós. E o próprio Deus tem nos visitado como Rei dos Reis. O próprio Deus tem nos sustentado. Nós estamos igual aquele que tinha tudo e foi querer a árvore que levava à morte. Nós temos todas as tardes a visitação de Deus. Nós temos a liberdade, nós temos a comunhão. E nós queremos julgo, gente. Regras. Tudo é bonito enquanto você não está lá. Tudo é delicioso enquanto você não convive. Tem muitas regras. E subimos com Jesus. Eu não quero que venha perder isso. Essa facilidade, essa leveza, essa coisa boa que nós temos. E para isso a gente tem que ser grato, muito grato. Quando nós somos gratos a tudo que Deus faz sobre a vida da gente, quando nós temos gratidão, nós passamos a viver com facilidade. As lutas vêm, elas vêm, como vêm para qualquer um. Pastora, mas do nosso jeito não cresce. Será? Será?
Será que as pessoas já não estão imitando o nosso jeito? Será que a gente não cresce porque o nosso jeito é ruim ou porque a gente não está dando valor para o que Deus está fazendo? Eu me sinto enorme. Não no crescimento, talvez, físico, em números, que nós nem... gente, nem seria tão aconchegante se não fosse o nosso jeitinho, o nosso modinho. É aconchegante a nossa vida, sabe? Agora pensa, será que não cresce porque nós não estamos com a fórmula? Ou porque não estamos usando ela? Ou porque nós estamos com a fórmula e estamos deixando para os outros usar? Nós estamos com a fórmula e estamos reclamando que nós não temos rei. Nós temos tudo, gente, nós temos tudo. E com liberdade, com facilidade. Pastor, eu não sei não. Sabe não? Vai lá viver. Senta na mesa de pastores para ver o quanto é exigido de ovelhas. Vai conversar com pastores para você ver. Vai ver nas direções da igreja. Vai ver as pautas. Vai ver os estatutos das igrejas. Para você ver se tem toda essa liberdade. Cada igreja é uma nação que tem muita exigência. E eles estão errados? Não. Nós estamos errados de querer ser parecido com os outros. É porque a igreja da parede preta. Tá, se aparecer a parede roxa, você também vai querer ser? Peraí, porque as pessoas vestem de girassol, de arco-íris, nós vamos querer ser arco-íris também? Vai querer ser girassol? Gente, nós temos um Deus que nos dá a liberdade, a criatividade, sabe? Um Senhor que tem cuidado de nós, um Senhor que tem nos fortalecido, o Senhor que tem edificado, o Senhor que tem planejado por nós. Você está querendo viver a vida de outras denominações? Quer dizer que a gente quer pegar um caderninho com o plano dos outros? Quando Deus senta conosco e fala, filho, tá aqui o meu plano para a tua vida. O próprio Deus, ele chega e fala assim, vamos lá, eu já coloquei dentro de você, vamos executar. Mas eu preciso de métodos, pastora. Você não está sabendo viver com Deus. Com Deus é muita força. Ele vem, ele vai pondo a liderança para te levar adiante. E a liderança que tá boa, gente. Para você tá boa. Talvez para a própria liderança não tá não, mas para você tá boa. Se você obedecer, olha, os Sayami estão aí, eles vão concordar comigo que eu falei, eu sinto o pouco que deu de errado no nosso último evento, eu avisei. Eu falei o que não era para ser feito. Aí é pra gente ver que parece, minha liderança é fraca. Não é fraca a tua liderança, não. Ela é só educada. A tua liderança só sabe lidar com você. A tua liderança só não exige de você. Mas a liderança da Subimos com Jesus não é fraca, não. É forte, queridos. É mais forte do que quem te traz regras. Porque uma coisa é cuidar de você, te colocando regras. É fácil, dá para cuidar. Outra coisa é te deixar livre. É só te observando, é só te direcionando. Gente, você pode ver que nós estamos vivendo debaixo de um governo que está pondo regras, julgo, está colocando em você taxas, censura. Lógico, para poder dominar. É difícil dominar uma nação em liberdade. Um bom líder deixa você ser livre, queridos. E nós estamos querendo o quê? Ir debaixo de julgos, debaixo de regras. Quantos homens e mulheres de Deus que são pastores, ministros, estão nas suas denominações por fidelidade, mas não estão aguentando as regras. Não estão aguentando a barbárie que acontece. Está errado? Não sei, não tá, não acho nada errado. Eu acho errado nós, que já temos a fórmula, já temos a liberdade, já temos essa unção, ficar chorando pela vida do outro, admirando e querendo viver a vida do outro. Eu posso admirar a vida do outro sem querer viver ela. Glorificar pelas bênçãos, pela vida de cada um sabe cuidar da sua casa em Deus. Mas, gente, nós temos um Deus que assenta-se conosco todos os dias. Nós temos um Senhor que nos abençoa todos os dias. Nós temos um Deus que nos surpreende todos os dias.
que tem nos levado ao conhecimento e a grandes realizações sem exigir nada de nós, somente santificação, só isso, santificação, porque sem santidade é impossível você chegar a Deus. Vamos admirar o que nós temos? Enquanto estão os outros de fora falando, nossa, eles estão vivenciando o que a gente não conseguiu ainda. Nós vamos esperar as pessoas falarem assim, eu tive uma ideia, eu estou vivenciando algo inédito, quando a gente já está vivenciando isso. Vamos admirar o nosso ministério, vamos admirar, mas é pequeno, é admirável o nosso ministério, é lindo a nossa união, é linda a nossa liberdade, é linda a facilidade que Deus nos dá. É linda a nossa liderança que lidera com amor, desde a época dos missionários, da pastora Clau, a gente sempre foi liderado com uma sutileza, sabe? Com sutileza. Eu tenho medo de você. Medo de mim ninguém tem não, mas deveria ter respeito, porque eu tenho liderado com muito amor, muita perseverança, muita capacidade. Aquilo que não é para nós, por que a gente vai agarrar? Observa bem, tá aí o Wanderson, o Augusto, que ficaram fazendo o algodão doce segundo a minha orientação em Deus que eu tive. Gente, para fazer algodão doce para as crianças que tinham já era difícil, imagine para 200 crianças. Então Deus dá conforme a nossa capacidade. Deixa eu ver o Bruninho aí. Como é verdade, pastora? Basta só visitar alguma outra congregação que você sente na pele a diferença. Sim, Bruninho. É dessa maneira mesmo. E as mais liberais, eu não estou falando só de uso e costume, não. Estou falando Parede Preta, igrejas com o nosso perfil. Né? Outra coisa, as pessoas gostam de dar rótulo, né? Rótulo. É pentecostal, não é pentecostal, Gente, eu sou aquilo que Deus transfere para mim naquele momento. Eu sou a presença de Deus, você é a presença de Deus na tua vida. Você é a presença de Deus. Agora, todos os dias eu vou falar em línguas? Não. Há momentos que a gente é tomada pela presença de Deus e o nosso espírito fala com Deus em línguas. Há momentos que eu vou lá ficar sambando? Não. Tem momentos que eu vou dançar na presença de Deus, vou pular. Tem momentos que eu vou ajoelhar, tem momentos que eu vou me humilhar, porque o reino de Deus está em nós. Tem dias que eu vou gritar glória a Deus bem alto e falar em línguas. Tem dia que eu vou me silenciar e vou escutar o que o Senhor tem para mim. Tem momentos que eu vou pôr meus braços lá em cima, tem momentos que eu vou olhar quem está ao meu lado, atrás de mim. Se a minha roupa está adequada naquele momento, se não está, para eu fazer o que eu quero fazer. Se a pessoa que está ao meu lado é uma pessoa mais fragilizada, estou falando no físico mesmo, para eu não esbarrar, não bater. A coerência de Deus, a vontade de Deus, a força de Deus. E, gente, nós somos assim e acabou. Vamos aceitar. Porque nós estamos vivendo um período que a pessoa que tem a pele escura não aceita quem tem escura, o branco não aceita que é branco, o homem não aceita que é homem, quer ser mulher, a mulher quer ser homem, o ser humano quer ser bicho e o crente quer ser igual ao outro. Nós somos cada um de um jeito e como dizia a pastora Clau, cada dedo da mão tem um tamanho e todos eles fazem parte da mão e todos eles são importantes. E eu tenho admiração pelo nosso ministério. Tenho prazer de ser Subimos com Jesus. E vou falar bem claro. Se eu não fosse Subimos com Jesus, eu não sei se eu conseguiria ser de outra denominação. Porque a nossa igreja é de liberdade. É uma igreja de liberdade. É uma igreja que não tem cobrança, gente. Não tem cobrança. A gente não fica te cobrando. E glória a Deus por isso. Uma diretoria que está lá sutil. Um corpo de pastores que são sutis, mas leva a palavra. Eu, como a líder da Subimos com Jesus, não tenho exigido nada. Por que a gente vai admirar a igreja cheia de regras, a igreja cheia de exigências, a igreja cheia de...
Porque se não exigir, se não tiver regras, as pessoas não vão. Nós vamos continuar mostrando essa liberdade. Nós estamos com uma fórmula linda nas mãos, a fórmula de servir a Deus com santidade, sem cobrar uns aos outros. E quando alguém cai, sutilmente, eu vou lá e falo: levanta, levanta-te e anda em nome de Jesus. Vamos viver isso, gente. Vamos ter prazer naquilo que o Senhor nos deu. Vamos parar de querer o reinado dos outros. Tudo é lindo. Tudo está funcionando na igreja dos outros, tá? Então, vocês não sabem quantas regras tem. A nossa está funcionando movido de fé e amor. De fé e amor. Não vou perder essas características. Eu prefiro deixar de ser pastora do que perder essas características de entender, de compreender, de saber que uma ovelha às vezes está com fome, de saber que está com dor, de não exigir horário a mais que ela aguenta. Só vou pedindo e você vai se movimentando por amor, aleluia. Não tem gancho para ninguém, porque se tiver gancho já começa pelos pastores. Não é verdade? O maior gancho de todo é o amor de Deus. O amor de Deus me confronta. O amor de Deus me confronta. Ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, que eu sinto vergonha de ser ruim diante dele. Agora, servir a Deus, servir a igreja por medo. Ah, não, gente. Vamos continuar com essa fórmula. Vamos continuar com essa fórmula. E no nome de Jesus. E não é só falando, não. É servindo por amor. Sem gritaria, sem humilhação, sabe? Sem exigir. Quantas pessoas que estão aqui do meu lado e não são dizimistas? E ninguém sabe. Poucos sabem. Talvez porque a pessoa fala: ai, fulano é dizimista, fulano ajuda a igreja, por isso que está do lado da pastora. Será que não está do meu lado muitas pessoas porque há compreensão? Será que não está do meu lado muitas pessoas porque sabem que são deficientes em muitas áreas e são compreendidos? Porque eu tenho uma paciência de lidar? Não é porque me dá dinheiro, não é porque me dá carinho, não é porque me dá presente, é porque são carentes. Quem fica perto de pastores, na maioria dos casos, é porque são carentes. Não é porque são superstars. Não é porque são sobrenaturais. É porque do lado do pastor funciona. São pessoas que, se sair de baixo, se sair do meu lado, vão parar de funcionar, porque são animados por um amor, por um carinho, por uma devoção, sabe? Refletem o brilho que está na minha vida, que eu busco. E eu não busco uma luz para ficar só em mim. Eu busco uma luz para refletir naqueles que são mais fracos. Então, muitas vezes as pessoas falam: ah, tá perto da pastora porque é super. Tá perto de mim porque ali sente o amor de Deus e vai refletindo até ficarem fortes e refletir também para outras vidas. E eu tenho luz de Jesus o bastante para iluminar todos que estão à minha volta. Porque eu busco da luz maior, aleluia. E as pessoas ficam: ah, porque dá dinheiro. Não. Muitas vezes os que mais ajudam, cooperam, eles têm que ficar mais longe, estão mais afastados de mim, porque na verdade estão passando por outro tipo de vida, outro tipo de luta, e sustenta a igreja às vezes com dinheiro e sente esse toque no coração, porque Deus usa de maneiras diversas. E é isso que acontece, é assim que funciona no amor de Deus. E aleluia! E aleluia por tudo que o Senhor tem feito. A nossa igreja é linda. E eu admiro a minha igreja, eu admiro o meu ministério, eu admiro as minhas ovelhas, eu admiro o nosso culto, eu admiro a nossa oração, eu admiro tudo. E a Ritinha, ela veio falando: Kelzinha, tá linda a tua igreja. Ela foi falando: Kelzinha, tá lindo, os louvores estão lindos, tá tudo lindo. E nós mesmos não estamos enxergando. Admira o que o Senhor deu. Eu não vou me tornar outra igreja, eu não vou me tornar outro ministério. Eu sou isso. E nós vamos atrair por ser simples. É isso que nós temos para dar. Nós andamos no caminho com Jesus, às vezes sem ter uma espiga de milho para comer. Mas sabemos que quando chega na montanha, Ele multiplica o pão.
nós andamos com um mestre maravilhoso, maravilhoso. E muitas vezes a gente fala assim, mas aquela pessoa, sabe, a pastora impulsionou mais mas ela já fez muito, ela já fez muito, deixa eu impulsionar a pessoa, deixa eu impulsionar, porque eu não vou impulsionar quem ficou no barco na hora do temporal, eu vou impulsionar aquele que saiu do barco e deu 2 passos. Eu vou empurrar. Obrigada, pastor Enéas, que o Senhor te abençoe muito, você e a sua linda família. Eu vou impulsionar os que saíram do barco. Eu vou ficar no meu cantinho, porque se eu ficar no meu cantinho, a pastora vai ficar de boa, não vai nem perceber. Fica no teu cantinho, eu tô nem aí você no teu cantinho. Continua no teu cantinho. Mas se você é como o apóstolo Pedro, que quer dar 2 passos fora do barco, para encontrar Jesus no meio do temporal, aí eu vou falar, tenha mais fé. Tenha mais fé. Se você teve fé de dar 2 passos, se você teve fé de sair do barco para me ajudar, você teve fé de sair do barco para me ajudar, então vem com fé. Você tem mais fé do que isso. E é assim que funciona, aleluia. E glória a Deus por tudo que Ele faz. Agora, cientes de uma coisa. Hoje eu estava de manhã chorando na presença de Deus. Chorei muito de ontem para hoje na presença de Deus. Porque eu me sinto insuficiente para o Senhor. E talvez você também em muitos pontos, não porque Ele exige, mas porque a gente quer fazer mais para Ele. E se sente incapaz. E eu estava chorando na presença de Deus, porque, queira ou não queira, eu perdi muito na vida por amor à obra. Se eu olhar assim, foi bastante devastador tudo que eu já perdi por amor ao Evangelho. Coisas atuais também, além da família que eu já perdi, coisas na atualidade que eu também perdi, né? Chances por não querer perder a minha unidade com a igreja e com Deus. E tem hora que a gente é ser humano e a gente chora. E eu chorei ontem, chorei hoje de manhã, quando o Senhor me visitou no meu coração, fazendo-me relembrar que o filho dele tinha tudo. Ele era o próprio Deus. E ele fez um trato com o pai. Pai, eu vou para a terra. E eu vou ser homem como eles. Só que eu vou ser um homem santo. Com uma aliança com o pai. Só que eu vou ser morto. Eu vou morrer no lugar deles. E quando Jesus fez esse trato com o pai, não teve volta. Jesus foi até a cruz. E naquela hora a gente não lê assim, e o pai teve compaixão do filho e tirou o filho da cruz. E falou, filho, tô aqui, volta para o teu reino, deixa esses mortais aí que nos abandonaram, te açoitaram. Filho querido, vem cá, toma meu colo. Não tem isso na Bíblia. A partir do momento que Jesus fez um trato com o pai, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Não tem volta. A partir que fez aquele trato, até se Jesus pedisse, aconteceria tudo que eu falei. Mas Jesus não, ele falou, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas como tu queres. Diz a palavra de Deus que naquele momento houve uma separação entre o filho e o pai. Houve silêncio nos céus. Eles ficaram só presenciando. Imagine todos aqueles anjos. Imagine você que me ama muito, vendo eu passar por uma situação. Se muitos de vocês não vão ter vontade de ir lá com um coração bom me ajudar. Então todo o reino dos céus, o pai que é bom, o pai é bom, vendo o filho dele ali, mas se o pai se mexesse, se o pai falasse, Miguel, desce lá, arcanjos, desce lá, socorre meu filho, ele estaria mudando todo o trato que ele tinha feito com o filho, e o filho com ele, eles tinham já declarado, já tinham selado isso, e o pai vendo o filho dele sendo maltratado, o filho dele sendo esbofeteado e morto, e houve silêncio, e Jesus chorando e gritando, né? Deus meu, por que me desamparaste? Pensa comigo.
Por que você e eu queremos que Deus desce do céu? E a hora que a gente fala, Senhor, eu faço um trato contigo, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero ganhar almas, eu quero entrar em cárceres e ir lá levar o evangelho. Senhor, não importa o que eu perca, eu quero estar eu quero estar contigo. E você e eu fazemos isso, já fizemos isso várias vezes. A gente fala, Senhor, eu estou contigo, seja o que vier, e a gente canta, haja o que houver, venha o que vier, né? E a gente canta e a gente declara e a gente faz alianças com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e a hora que a luta vem a gente começa, ai, Deus não tinha que vir aqui, Deus tinha que me socorrer. E essa é a frase que eu escuto muito das pessoas. Eu vou deixar o ministério porque pensa comigo. Se ele não interferiu no ato da cruz, por que ele vai interferir na tua cruz? Disse Jesus, pega a tua cruz e siga-me. Segue-me, né? Aí a gente, a hora que tá carregando a cruz, ela começa a ficar pesada, ela começa a ficar bem dolorosa, né? A via dolorosa. E a gente começa a ficar ali desgastado. E a gente começa, ai, eu não vou aguentar. Não vai mesmo. Tem coisa que a gente não vai aguentar mesmo. É a notícia. A gente vai deixar sangue pelas ruas. Sangue vai ser tirado de nós. Muito do que a gente ama vai ser tirado de nós. Muito dos nossos direitos vão ser tirados de nós. Pelo mundo aí fora. Mas lembra que o Pai não interferiu só por um motivo. Que Jesus, ele ia voltar a ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não somente no reino eterno, mas ele passaria a trazer o reino dele sobre a terra também. E a partir de 3 dias, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Depois de 3 dias, Jesus foi tirado do Seol. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E ele não somente era o Filho de Deus, mas agora ele também havia nos feito herdeiros e filhos do Rei. E ele colocou entre nós a vida que havia sido tirada, e trouxe de novo em nós um novo homem, um novo ser, aleluia. Depois de 3 dias, ele passou a não ser somente o Filho de Deus, o Rei dos Reis, mas ele passou a ser Senhor de todos que creem nele, e há milhares e milhares e milhares que ressuscitarão no último grande dia, porque Jesus venceu a morte, aleluia, e nós ressuscitaremos, e nós seremos transformados, porque Jesus não abandonou a cruz, aleluia, e ele nos trouxe vida e vida com abundância, aleluia. Então, quando vier aquele momento, Deus meu, por que me desamparaste? Continue mais um pouquinho, falta pouco. No tempo de Deus falta pouco. E logo você vai estar reinando com Ele, porque aquilo que nós nem imaginamos já é nosso, aquilo que nós nem conhecemos já é nosso, aquilo que nem palpamos já é nosso, aquilo que os nossos olhos não veem já é nosso, aleluia. Não desista de crer, não desista de caminhar com Cristo, não desista de aguentar os seus irmãos em Cristo, não desista de abençoar, porque o que ressuscitou dentre os mortos é aquele o qual nós devemos seguir. Nunca abandonar a nossa cruz, porque um dia do livramento, da ressurreição está próxima, aleluia. Não desista daquilo que o Senhor tem para tua vida, ainda que os céus fiquem em silêncio por alguns dias. Saiba, tenha certeza em Cristo Jesus que próxima está a tua vitória. Ainda que as pessoas zombem, ainda que as pessoas falem, olha, você é crente, está passando por tudo isso, você é crente, perdeu tudo isso. Vai olhando para Jesus, vai crendo que próxima está a tua vitória, aleluia. Aleluia, aleluia ao Todo-Poderoso.
ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que era, é e será para todos sempre. Aleluia. E é essa palavra que eu trago hoje no meu coração. Mesmo eu tive um dia que eu fiquei bastante triste, não vou negar para vocês. E realmente veio uma luta no final do dia, veio uma luta feroz. Mas depois que a luta foi desmascarada diante dos meus olhos, e eu briguei pela igreja, eu lutei pelo que é nosso, eu já sinto a vitória, porque Deus não gosta de gente que fica olhando o que é dos outros sem cuidar do que é seu. Deus, se Ele deu para o pasto, para o outro cuidar, deixa Ele cuidar do pasto dele, porque eu tenho um pasto que Deus deu para eu cuidar, um rebanho que Deus deu para cuidar, e eu brigo por esse rebanho, eu luto por esse rebanho, e quero ver esse rebanho abençoado, aleluia, esse rebanho em pé, cheio do poder de Deus, cheio da sabedoria que vem do alto, cheio da graça do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Coloca Jesus sempre em primeiro lugar, admire Jesus, acompanhe Jesus, se fortaleça em Jesus, se realize em Jesus, lute junto com a palavra de Deus e seja renovado junto com a palavra de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um que está participando, de cada um que vai participar. Espalhe essa live para muita gente, porque o Senhor, eu tenho certeza que não só falou com a Subimos com Jesus, mas está falando com todos os salvos que estão participando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e te dê alegria, alegria por tudo que Ele tem te dado e por tudo que tem sido tirado de você também, porque maior é o que está por vir sobre a tua existência. Não esquece, nós somos eternos e eterno é o nosso Deus e vale a pena qualquer luta aqui na terra para chegar na eternidade junto com o nosso Senhor e reinarmos com Ele para sempre. Um beijo no coração de cada um das criancinhas que estão aí participando, dos adultos, dos ministros do Senhor, dos obreiros, de todos. Que o Senhor abençoe fortemente. Beijo, Ritinha, minha tia linda. Beijos, Vanusa, Jonatas, obrigado pelo serviço executado na igreja lá. Deus te abençoe, você e seu pai. Obrigada, Lu. Obrigada a todos que estão aí, Pastor Enéas, João Batista. Que Deus abençoe Simone Ravaiane, Nadima, que Deus abençoe Sandrinha, você é uma benção, Sandrinha, Wagner, Deus te abençoe, a todos, sejam abençoados, Michele, Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa casa, a nossa vida, o templo do Espírito Santo que somos nós, aleluia, amém, Pastor Mário, Deus abençoe também, que a comunhão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue com cada um de nós, em nome de Jesus.